Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h30. Bom dia. Vamos começar agora nosso bloco da entrevista do dia. Hoje, então, com a professora e coordenadora pedagógica, a Cristiane Aparecida Pliskiewski. Ela que veio conversar com a gente a respeito do dia 2 de abril, a respeito de um tema extremamente importante, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Primeiramente, bom dia. Seja bem-vinda, Cristiane. Bom dia, Veridiane, bom dia a todos que estão escutando. É um imenso prazer estar aqui falando um pouco dessas pessoas que fazem parte da minha vida, com as quais eu aprendi bastante, tanto na vida profissional como pessoal, e continuo aprendendo com elas. Bacana. A Cristiane, que ela trabalha também ali na PAI, e ela já trabalha há alguns anos também, inclusive, com esse público, né? Sim. Então tem bastante conhecimento de causa, né? E pra gente começar a nossa entrevista, lembrando que também está sendo transmitido em forma de live, o pessoal pode acompanhar no nosso Facebook. Conte pra gente o que é o autismo. Então, o que eu posso falar de uma forma bem simples sobre o autismo? Ela não é uma doença, é uma síndrome. Então, o autismo, ele não é diagnosticado através de um exame laboratorial. Ele é diagnosticado através de um leque de profissionais, terapeutas, fonoaudiólogos, neurologistas. Então, eles fazem várias avaliações, várias conversas com a criança, com os familiares, para depois conseguir fechar o diagnóstico. E assim, como identificar? Os pais, eles devem ficar atentos com alguns comportamentos específicos? Bom, hoje em dia, o diagnóstico, geralmente, os pais estão mais atentos por causa das redes sociais. Então, alguns sintomas, alguns comportamentos, por exemplo, brincar somente pega o carrinho e dá mais atenção à roda do que nele um todo. Então, o autista, ele não vê o objeto como um todo, ele frisa uma parte única nela. Por exemplo, movimentos repetitivos também é uma das formas de você já ficar com o olhar atento. Birras muito frequentes, não gostar muito de estar onde tem muitas pessoas, barulhos. Então, já são sinais que você deve ficar atento. Não quer dizer que ele é autista, né? Sim. Mas é um dos sinais que você pode ficar atento desde bebezinho. Tem pessoas que falam também que é algum tipo de alimento também muito específico. Eles são muito seletivos, né? Geralmente o autista, ele, por exemplo, ele não vai comer arroz, feijão, batatinha, macarrão, igual a gente faz aquele morro, aquela mistura. Sim. Ele vai comer um específico, ou só arroz, ou só feijão, ou só salada. Então, eles são bastante seletivos. Até com roupas, né? Geralmente. Tem roupas que eles gostam, roupa que eles já não gostam, daí gostam de usar sempre a mesma. Sim. Mas como a gente falou, né? Também são vários graus também de autismo, né? São 3, é isso? São 3. Então, é o primeiro, que é o bem leve, o segundo, o moderado, e o terceiro, o severo. E qual que é a diferença entre eles? O leve é algo mais básico, assim, o severo, qual que é a principal diferença? Geralmente o autista, ele tem dificuldade de socialização, comportamento também. Então, o que acontece? O grau 1, ele é aquelas crianças que vão do ensino regular. Então, ele consegue se socializar com mais facilidade. O grau 2, ele já tem um pouco mais de dificuldade. E o 3 já é mais severo, que ele vem com outras comorbidades junto, né? Associada a outras síndromes. Muito bem. E nesse dia 2 de abril, amanhã, comemorado, né? Será comemorado, então, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Como trabalhar com essas crianças? Como que vocês trabalham no dia a dia lá? Então, essa data, ela foi frisada, né? Foi instituída em 2007. 18 de dezembro de 2007. Então, essa data, na verdade, ela veio para mostrar as lutas que os pais, os familiares, as pessoas lutam a favor dos direitos dos autistas. E nas escolas, a gente tenta mostrar para eles, né, o quanto é importante a divulgação sobre o autismo. Porque hoje a gente pode dizer que ele já está sendo mais divulgado. Mas, para você ter uma ideia, as leis sempre existiu dentro da educação especial, mas uma específica para o autismo foi em 2012. A lei Berenice Piana, se eu não me engano. Então, de lá para cá, essa lei vem sempre melhorando.
E está sendo bastante divulgado nas redes sociais, nas escolas. Então já os pais, eles já estão tendo mais conhecimento sobre o assunto. Ficando mais atentos, Ficando mais atento. Então, eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. Porém, uma coisa que eu sempre digo assim para os pais que eu converso, a lei existe, mas eles que têm que correr atrás. Essa semana eu estive conversando com uma mãe, né, sobre essas leis. Ela disse assim: Cris, eu recebi vários nãos quando eu fui atrás dos benefícios do meu filho. Eu ia para casa, eu pensava, não, mas eu não vou desistir, eu vou de novo. E ela ia tentando até ela conseguir. Então, as leis existem, mas a família tem que correr atrás. Entendo. Para conseguir os benefícios. Muito bem. E o autismo, como você falou, é bom que tenha essa data também para poder divulgar mais informações, porque existem ainda muitas informações desencontradas. As pessoas às vezes não sabem como que funciona, como que, né? Se tem esses 3 graus também de autismo, como identificar cada um, enfim. Inclusive tem pessoas que acham que o autismo passa, enfim, que é contagioso. Tem vários, né, diz que. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Também tem pessoas que falam assim, se na família tem um caso, vai ter mais. Tem disso? Pelo que eu li já sobre isso aí, não tem uma causa provável. Até já anos vem se estudando sobre autismo, não tem uma causa provável. Mas pelo que eu li e eu percebi, conversando com os pais e entrevistas lá na escola, geralmente, quando tem na família, a tendência é ter. Ainda esses dias eu estava comentando com uma professora sobre um aluno que foi diagnosticado lá. Se você conversar com os pais têm um grau. E daí o problema é que vai acentuando cada vez mais. Por exemplo, eu tenho um grau leve, no meu filho vai ser um pouco mais acentuado. Então, ele não é provado, mas eu acho que ele tem uma causa genética. E o que muito hoje em dia fala-se, os médicos comentam, que o que está reforçando mais o autismo é as telas. Porque desde bebezinho eles têm contato com as telas. Então, isso vai acelerando mais o cérebro deles. Vai deixando eles mais agitados. E com isso vai desenvolvendo o autismo, né? Porque o autismo é comportamental, é social, geralmente tem TDAH junto, né? Que é agitação. Então, é tudo... vários... Como fazer vários... Componentes ali que vai desencadeando o autismo. Como ela falou, não é uma doença, então não é nada contagioso, tá? Não é contagioso. Então, é uma síndrome que eu falo assim, que não existe pessoas mais sinceras que os autistas. Porque eles não têm meio termo igual a gente. Ou é ou não é. E o autista, se ele te olha no olho, ele te dá um abraço... Pode ter certeza que é verdadeiro. É verdadeiro, você conquistou ele confia em você. E outra coisa também, que muitos professores têm dificuldade em trabalhar em sala de aula com autista, né? Tem bastante hoje em disso, dia, né? no ensino regular, tem bastante autista. E os professores geralmente, não, mas eu não consigo trabalhar. A reclamação principal é que é muito aluno. Realmente, em sala de aula tem bastante aluno, né? E o autista, não somente o autista, como outras síndromes, eles precisam de uma atenção mais especial do professor, né? Por isso que a lei já dá um professor acompanhante para os autistas, né? Mas a maneira mais fácil de você trabalhar com ele é você conquistar ele primeiro. Depois que você conquistou ele, que ele confia em você, você consegue qualquer coisa com ele. Desde o grau mais leve até o severo. Que nem na escola a gente trabalha com o grau severo, né? Então, a gente consegue coisas com eles que você nem imagina. Mas por quê? Porque ele confia na gente, Sim. Então ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Tem que passar essa confiança antes, né? Sim. E o pessoal fala bastante que o autismo, ele está dando mais em meninos. É verdade? Sim, desde tempos atrás, né, que já começou a estudar. Outra coisa importante é que eu desde que eu comecei a estudar sobre, eu discordei e hoje eu tenho absoluta certeza que não é. Eu não sei se você já ouviu falar, Veridiane, que inicialmente o autista, os médicos diziam que era culpa da mãe. Que era uma doença, dizia a mãe fria. Eita. Que era falta de atenção, de amor que a mãe não transmitia durante a gravidez para a criança e nem após o nascimento, né? Então era a doença da mãe fria. Uhum. Só que não é. O autista, ele te dá carinho, né?
Ele te dá atenção, mas ele precisa da tua confiança, né? Então tem tudo isso também, né? E é realmente verdade que é mais meninos. É mais meninos. Até a Cris estava me contando antes da gente entrar no ar, que de cada 5 crianças, 4 são meninos. 4 são meninos. Então, e por isso também que eles deram uma cor, então... Azul. Azul, por ser mais de meninos. Mais meninos. Tratamento, ajuda? Até uma pessoa mandou aqui, bom dia, gostaria de saber se tem algum tratamento para autismo. Ele tem o tratamento, as terapias, né, que são oferecidas pelo sistema SUS, só que para conseguir também é uma batalha, né? As terapias são fono, ecoterapia, hidroterapia, TO, psicóloga. E tem os medicamentos também que você toma para controlar a ansiedade, né? Porque o autista, ele é muito ansioso. Ele é agitado, né? Muito acelerado. Então, muitos falam assim, o autista não gosta de contato com as pessoas. Eu li num artigo, escrito por um autista, que não é que eles não gostam do contato, que eles não gostam de socializar. Nós falamos muito e muito rápido. E o autista, ele tem dificuldade em assimilar as coisas. Ele assimila, mas ele leva um tempo maior que a gente. E como a gente fala demais e muita informação ao mesmo tempo, aí ele se desestrutura, porque ele consegue escutar várias coisas ao mesmo tempo. Que nem nós estamos conversando aqui, você está prestando atenção em mim e não está ao redor, né? O autista não, ele está escutando e ele está prestando atenção nos ruídos, nos barulhos ao redor. E aquilo a cabeça dele fica muito agitada, por isso que dá os transtornos da agitação nele. E a medicação, ele consegue controlar isso. Aí ajuda. Uma vez, Cris, eles falaram o seguinte pra mim, tentando me explicar como que funcionava o autismo. Aí um médico comentou comigo assim, a gente tem na nossa cabeça como se fosse caixinhas, né? Então eu tô conversando com você, como você falou, tá essa caixinha aberta ali, prestando atenção em você. E o autista, ele até terminou essa entrevista, eu vou continuar aqui no jornal, depois eu vou sair, vou pra redação, fechei aquela caixinha, abro outra e assim vai indo o dia todo. E o autista, a pessoa me explicou, eu queria saber se é realmente assim. Ela então começou a conversar com os pais em casa, abriu uma caixinha, não fechou. Daí foi lá para pai, enfim, né? Começou a conversar com você, abriu outra caixinha. Daí começou a prestar atenção na rádio, abriu outra caixinha. De repente, é o dia inteiro várias caixinhas abertas, então, na mente dele. Por isso que fica essa confusão, que é muita informação. Ele parece que não desliga, né? Ele não desliga. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. O que eu sempre costumo falar, assim, que o autista, ele não tem previsibilidade. Que nem hoje eu levantei, por exemplo, de manhã, eu sabia que eu ia vir aqui, né? A gente ia conversar. O autista, ele não consegue. Então, ele tem que visualizar o que ele vai acontecer durante aquele dia. Daí ele consegue, com o tempo, com bastante trabalho e com o tempo, ele consegue ir fechando as caixinhas, como você disse. Mas isso com o tempo, é um trabalho de rotina. Por isso que a gente sempre fala na escola a importância das famílias fazer a rotina com os alunos. Nós ali na escola, geralmente a gente não tem problema com nossos autistas, porque eles já sabem o que eles vão chegar e fazer ali na escola. É lógico que sempre tem as mudanças, mas, por exemplo, vai ter a mudança, vai ter uma atividade diferente na quinta-feira. Na segunda, o professor já começa a conversar com ele, explicar o que vai ter. Aí chega na quinta, tá tranquilo, ele já sabe o que vai acontecer. E em casa, os pais têm um problema porque não fazem essa rotina. Tem mudança, a gente sabe que no dia a dia da gente tem mudança, né? Então, é a importância de fazer a rotina deles, para eles ir conseguindo fechar essas caixinhas. Muito bem. E o tratamento é para sempre, né? Para sempre. Então, a terapia é muito importante. A medicação, com o tempo, que nem faz tempo que eu acredito assim que com o tempo eles vão amadurecendo. Alguns casos, não o caso dos nossos alunos ali, que é severo, né? Alguns casos até pode diminuir a medicação, né? Que daí ele consegue se controlar, né? Mas as terapias é muito bom lhe fazendo para ajudar, né? A eliminar a medicação, né? Isso. E quem tem autismo pode ter uma vida normal? Porque a gente sabe até de casos de pessoas famosas que têm autismo e têm uma vida normal. Aí tem muitas pessoas que falam, não, mas acho que nem é autismo aquilo, fica naquela conversa. Porque dizem também que o autismo, como tem alguns graus, enfim, tem crianças que focam, adolescentes, enfim, pessoas adultas que focam muito como eles focam em um detalhe só, às vezes ficam muito especialistas naquele detalhe, são extremamente inteligentes, né? São. O autista, então, ele geralmente, principalmente o grau 1, 2, eles desenvolvem mais habilidade, por exemplo, vamos dizer, em língua portuguesa ou matemática. Semana passada mesmo veio uma mãe para matricular o filho dela, tem 3 anos, ele disse que ele monta quebra-cabeça, o que der para ele
Ele conta até 20, ele fala os numerais em inglês. Daí eu perguntei para ela, mas você ensinou? Não. Tela. Celular. Assistindo o joguinho. Por isso que eu volto a dizer, se dá importância dos pais não dar o celular para a criança. Vai brincar com ele, vai fazer uma atividade ao ar livre, para não dar tela, porque isso aí só estimula, eles ficam mais acelerados. E o que acontece quando você tem muita informação? Você consegue dormir à noite quando você está muito sobrecarregado? Não consegue. Fica naquele agito, é a mesma coisa eles, então a importância de cortar as telas das crianças. E olha que eu vejo, tava contando pra Cris que eu tenho um de 1 ano e 7 meses, né? E até nesse final de semana eu tava na casa dos meus pais, eles colocam lá na televisão aqueles videozinhos pra eles assistirem. Eu tenho um sobrinho que é 2 meses mais velho, então tem 1 e 9. E eles estavam lá assistindo, e quando dá aquelas pausas, né, no YouTube, que tem aquelas propagandas, ele fica... Aí, às vezes, você tá fazendo qualquer coisa, você escuta lá, você já sabe o que é. Eu falei, meu Deus, a criança desse tamanho está se irritando que tá lá incomodando aquela propaganda. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é bem isso, né? Desde pequenininha a gente acaba colocando ali, a criança vai ficando até meio nervosa, agitada por conta disso. Porque é rápido, né? A tela, você clica ali, é tudo meio que automático. Então, é preciso brincar mais na rua, enfim, na areia, para eles saírem um pouco realmente das telas. Até o autista em si, que já tem o diagnóstico, se você der muito celular para ele fica mais agitado, né? Sim. Você fala, não, vou dar porque vou fazer minhas coisas, ele tá ali calminho. Pelo contrário, você tá estragando teu filho. Tá piorando a situação, né? Tá piorando. Olha só, eu queria saber também se é importante que toda a sociedade, né, a gente estava conversando antes, abrace a causa também e participe mais, porque a gente sabe que às vezes as pessoas tá no mercado, enfim, vários locais, verem uma criança às vezes fazendo uma birra, alguma coisa, já começa a falar ou apontar. Como que é isso para você que trabalha com esse público? A importância, né, da informação. Que nem hoje em dia nos mercados já tem a fila preferencial, né, dos autistas, tem o cordão, né, o cordão que é para usar, tem o crachá, né, que você comentou comigo também. Então é uma forma de identificação, porque o autista, você olha, ele aparentemente ele não tem nada, né, porque o problema dele não é físico. Então, a importância da identificação, se eu tenho, vamos dizer, o filho, fazer o crachá para ele. Que daí já é uma forma, se ele começar a fazer birra no mercado, já é uma forma das pessoas entender. Porque, como a gente estava comentando, vamos dizer, é mal educado, a mãe não dá limite, ou a mãe deixa fazer o que quer. Não é. Porque na hora ali que ele desencadeia, como nós falamos, o desequilíbrio emocional dele, ele vai gritar, ele vai se jogar, ele vai pular, ele vai... E daí a maioria das pessoas hoje em dia ainda não sabe, né, lidar com isso. O que você vai fazer? Se você ficar ali em cima dele, vai reunindo um monte de gente ali em cima, a tendência é só piorar. Se as pessoas passarem a ignorar aquilo ali, ele já consegue se restabelecer. E a melhor maneira também na hora não é falar com ele. Ficar falando para ele se acalmar, vai só piorar a situação também. A melhor maneira é você tentar acalmar abraçando ele. E daí quando ele sentir teu abraço, ele vai se sentir seguro, ele vai ir se acalmando devagarinho. Aquele carinho, né? E eu queria saber qual a principal diferença também entre trabalhar com autistas. Você que também já trabalhou no ensino regular, né? E agora com autistas. E a Cris falou que ama trabalhar com autistas. Por quê? O carinho e o amor que eles dão pra gente. Por isso que eu digo assim, quer dizer, o autista, ele não tem contato visual. Ele tem contato visual. Ele te dá carinho. Ele te compreende. E a melhor coisa é quando você consegue atingir o teu objetivo com ele. Você propõe uma atividade para ele, às vezes de primeira ele não consegue, daí você dá uma segunda tentativa, daí quando você consegue, aquele olhar que ele lança para você, tipo assim, ele sabe que ele conseguiu também, aquele olhar que ele lança para você, então você ganhei o dia hoje. Que bacana. Eu estava falando do crachá, né? Tem uma carteirinha do autista, e quem tem às vezes um filho com autismo e não sabe ainda como fazer essa carteirinha, que ajuda muito, né? Ali na PAIA, a assistência social ela faz bastante. Então, só precisa do diagnóstico e uma foto, e os documentos pessoais dele você consegue fazer. Eu não sei direito, mas me parece que entra para fazer na... Não vou dizer o local que entra, mas qualquer dúvida de quem tiver pode procurar a gente ali na PAIA, que a gente orienta de como fazer. Muito bem. E você acha que agora nos últimos anos o autismo ele vem ganhando mais espaço também nas redes sociais, enfim, nos
nas mídias também, para contar um pouquinho mais como que é, tá um pouco mais explicado que realmente é essa síndrome? Depois que surgiu o Dia Mundial, né? Eu acho que está sendo bastante divulgado. Os pais estão tendo mais informação, estão levando no médico qualquer sintomas diferente que perceba no filho, já estão procurando o médico, o pediatra já encaminha para o neuro e já consegue ter um diagnóstico mais precoce e consegue trabalhar melhor com eles e divulgar mais sobre a síndrome. Eu acho que está sendo bastante divulgado. E é importante o quanto antes também descobrir, né, para poder começar o tratamento. Que nem na escola ali, a gente está recebendo bastante criança com 2 anos e meio, 3, já com o diagnóstico já fechado. Então, dali a gente trabalha com a estimulação, né, precoce, e geralmente, quando a gente percebe, a gente já desliga ele e manda para o ensino regular. Então, mais ou menos nessa idade que você consegue já identificar. Sim. Geralmente, que nem eu estava conversando com essa mãe que o Piá tem 3 anos, ela disse que com 1 ano e pouquinho ela já começou a perceber algumas características. Daí ela levou no pediatra, o pediatra, não, vamos esperar 2 anos, daí encaminha para o neuro. Daí encaminhou, geralmente, daí fizeram a triagem e realmente ele era. Então, os pais atentos conseguem já identificando alguns sinais. Por isso que é importante você ter mais essa informação, né? E ficar cuidando desses pequenos detalhes. E hoje em dia, nas redes sociais, né? Você tem todas as informações possíveis. Só que daí surge um outro problema, que a gente também estava conversando, daí a gente começa a achar, né? Achar que tudo pode ser isso, né? Mas é bom. É bom que daí você sempre vai ficando atento. Prestar mais atenção no dia a dia dos nossos filhos, né? Sim. Cris, o nosso tempo já passou. Eu quero te agradecer imensamente. Eu deixo a palavra aberta se você quer fazer suas considerações finais. Se tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade. O que eu acho muito importante é não somente os pais e os familiares se envolver na causa, a sociedade também, porque eles nos ensinam muito. Então, vamos ficar atentos aos nossos filhos, às nossas crianças, os professores. Eu sei que hoje em dia os professores ficam muito atentos também, né? E todos abraçar a causa. Muito bem. E se alguém tiver alguma dúvida, também pode procurar o pessoal ali da PAI para tirar um esclarecimento. Pode procurar, que a gente está ali para ajudar a sociedade. E a gente gosta muito de convidar as pessoas para vir visitar-nos. Que muitos, quando chegam ali, ficam surpreendidos, né? Que acham, imagina uma coisa, chegam ali, é outra totalmente diferente. Então, se sinto todos convidados, inclusive vocês, para ir a visitar ali e ver como que funciona ali, na verdade. Pode achar que a gente vai sim, nós gostamos de receber esses convites. Cris, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente sabe da importância dessa data, né? E também desse tema que está sendo divulgado cada vez mais e precisa ser divulgado. Também a gente deixa aqui sempre o nosso espaço aberto para vocês virem conversar com a gente e trazer mais informações. Ok, obrigada a vocês pelo convite. Agora, 8h53, a gente vai então encerrar agora o nosso Cultura São Notícias. Amanhã a gente volta trazendo mais informação para todos vocês a partir das 7 horas da manhã até as 9 horas da manhã e mais informações a respeito então aqui da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, do mundo. Você confere no portal culturasofm.com.br, o seu canal de notícias. Inclusive também lá tem já as vagas atualizadas, as vagas de emprego e também as ocorrências policiais do final de semana. Agora de domingo para segunda-feira também você já pode conferir lá na nossa página e também no Facebook e no nosso Instagram. Um abraço a todos e até amanhã.